Então, boa tarde aí, pessoal. Vamos continuar aqui a parte de regressão. Só dando uma passada rápida, né? Na semana passada a gente pegou alguns dados aqui, uma tabelinha, falou de regressão linear, né? Que é uma regressão que a gente aqui dentro da engenharia a gente já está acostumado a lidar. Então a gente fez aquilo que a gente já fazia dentro do Excel, né? A gente já está habituado, né? Então a gente foi falando sobre os coeficientes, né, que tem na regressão linear, e mostrando um pouco da sintaxe, né, que a gente usa, né, dentro da parte de machine learning, né, dos coeficientes, que é exatamente o grande objetivo, né, que é encontrar esses coeficientes, né, e aí também mostrar que dentro do machine learning, né, a gente aqui está fazendo uma regressão linear com dois parâmetros, né. E aí quando você pega aí um dataset multidimensional, né, com muitos parâmetros, né, então isso cria, né, a questão da complexidade, né, para você rodar isso, tá? Então a gente falou aqui sobre os principais termos, né, da regressão linear, né, mostrei aqui de uma forma bem simples, né, para todos vocês, o efeito de cada parâmetro, né, no ajuste. Depois a gente falou aqui um pouco sobre as métricas, né, para você ver se tua regressão está boa ou não, né, baseado exatamente no exemplo simples, tá? E aí depois a gente fala sobre a questão da otimização, que vai perdurar, né, até o final do curso, né, a gente vai estar falando o tempo todo de gradiente descendente, né, então a gente falou um pouco, né, vocês vão ver que os outros métodos que a gente vai usar, eles vão, de toda forma, sempre estar usando esse gradiente descendente. Então a gente vai ficar escutando isso aí o tempo todo, tá? Então é importante entender esse conceito de otimização, tá? Então no final o objetivo é o que? É encontrar parâmetro, né? Esses parâmetros que fazem a ponderação, né, para as funções, né, que a gente quer encontrar, e a forma de encontrar a melhor solução é com esse problemazinho de otimização e usando o gradiente descendente, tá? Então a gente explicou aqui como é que funciona, né, de uma forma mais simples, né, para a gente poder entender os efeitos. Quem já pagou a otimização já viu isso também, né? É logo um dos primeiros métodos de otimização que a gente usa na disciplina de otimização. Então isso já é digamos assim, de um certo conhecimento, ou pelo menos o feeling, né, do gradiente descendente, né? Então a gente foi mostrando aqui questão da normalização, né? Então a gente vai ver que muitos dos algoritmos que a gente utiliza, eles são muito sensíveis, né, à questão dos dados, né, se normalizar, e é muito comum a gente ter isso, né, no dia a dia, né? Você tem lá, enquanto você está, por exemplo, imaginar uma turbina, né, um aerogerador, você tem lá a velocidade do vento, você pode ter de, sei lá, de 0 a 12, 20, sei lá, no máximo, né? E em contrapartida você tem a potência, né, em megawatts, né? Então você já está em kilowatts, então você já está tipo assim, uma escala de 1000, né? E isso gera, né, alguns problemas e é importante normalizar os dados. Depois a gente falou, né, a influência dos tipos de gradiente ascendente que a gente tem disponível e os seus efeitos computacionais, né, e mostrando esse exemplo aqui de um artigo que eu peguei. Falar vantagens e desvantagens, né, da regressão linear, tá? E aí mostrando um pouco como fazer isso, né, que a gente fez no Excel, usando as ferramentas que a gente já conhece, tá? Então aqui tem os parâmetros, né, do modelo, e aqui o notebook, né, que a gente usou, né, e eu vou continuar usando aqui nas aulas, vou estar disponibilizando para vocês. É importante que vocês baixem, né, e fiquem reproduzindo e depois peguem outras datasets, né, para vocês treinarem. Então a gente foi mostrando aqui o passo a passo, né, de como fazer isso. E aí vendo a questão da métrica de avaliação.
E agora vamos para segundo método, né, de regressão, que também é muito importante aqui para o que a gente vai fazer daqui para frente. E aí começar logo com uma coisa esquisita, né? Que é o nome, né? Regressão logística, né? Então o cara pensa que você é da área de logística, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? E no final, a regressão, o nome é regressão logística, né? Mas ele é um algoritmo de classificação. Tá? É bem curioso isso. Mas faz Ô, sentido. Ângelo, Oi, pode falar. não, só complementando aí. A gente trabalha com esse método para classificação é porque é o seguinte, ele pode até ser usado como método de regressão, mas a variável dependente, ela não é contínua. Ela é uma variável numérica, só que ela é discreta ou categórica. E aí, o que é que acontece? Como ela é categórica, ela só vai ter alguns steps de valores permitidos. O caso mais comum é que ela seja binária, 0, 1, 1 ou 2, enfim. E, no máximo, algumas categorias, certo? Alguns níveis. Então, pode ficar meio estranho, né? A gente dizer que é uma regressão, mas que é usada para classificação, mas a justificativa é basicamente essa. A matemática do método, ela não é adequada para variáveis, né, de resposta contínuas, tá? Ela obrigatoriamente tem que ser categórica, senão o método ele começa a errar muito. Então, só para vocês ficarem pensando nisso aí, tá? É regressão? É, mas é usado para classificação pela natureza do método. É só para não gerar confusão aí na cabeça de vocês. É porque assim, a gente quando vai estudar, né, e a primeira coisa que as pessoas falam é isso, é regressão logística, mas é para classificação. Mas na verdade é uma regressão também, porque você pode ajustar os pontos, né, de um comportamento que você tenha para os pontos. Então aqui eu tenho um exemplinho de uma animação, né? Então o que é que acontece? Eu tenho aqui dados lineares, né, de algum tipo de comportamento e eu quero tentar representá-los, né, quando você tem um comportamento nesse formato aqui, em forma de S. Se vocês observarem esse formato, né, e se a gente tentar lembrar, por exemplo, a curva de vento versus potência, ela tem esse formato. Né? Quem estudou lá a parte de aerogerador sabe que a potência, né, de geração ela tem um comportamento parecido. Então, nesse caso aí, você pode, por exemplo, utilizar para ela se ajustar a esse tipo de curva, tá? Então, isso é uma outra coisa. Então, inclusive, tem até um método acho que é da ANEL, que tem uma cartilhazinha, né, só para você fazer essa análise de modelos, né, para predição aí de potência em função do vento, né? Então, eles usam também a regressão logística para fazer isso. E aí, a história da classificação é porque aí quando você faz a normalização dos dados, né, você vai colocar aqui dois patamares, né, dentro dos dados e você vai tentar ajustar. Então, por exemplo, eu tenho essa linha aqui, que seria respectiva a um ajuste de curva, né, com uma regressão linear. E a gente vê claramente aqui pelos pontos, né, os pontos são esses pontinhos pretos, tá? Então a gente claramente observa que a gente tem dados numa faixa e depois tem dados em outra faixa aqui. E aí você fosse usar, né, uma regressão linear, você não conseguiria fazer um ajuste adequadamente, tá? E aí a solução para isso é você pegar o próprio conceito da regressão linear e aplicar numa função, né, que vai ser a regressão logística para você transformar exatamente, né? O pessoal fala que é uma transformação para uma regressão linear para uma regressão logística para poder os pontos se ajustarem. E aí, claro, se você normaliza isso entre 0 e 1 e eu tenho um patamar aqui em 0,5, você consegue estimar a probabilidade, por exemplo, de pertencer a uma classe, né, ou não pertencer à classe.
E aí eu tenho uma variável categórica, que obviamente se você tem um limiar aqui de 0,5, tá? E se o valor ultrapassar esse limiar aqui, eu sei que vai ser, por exemplo, a categoria A. Se for abaixo desse valor, eu vou ter outra categoria ou não pertencer à categoria A. E aí uma coisa que o professor Fred falou, né, na regressão logística é essa questão de você estar estimando um parâmetro, tá? E aí depois a gente vai ver também a softmax, que aí basicamente é uma regressão logística multiparâmetro, multiparâmetros, tá? Então, o que é que acontece? Né? Você tem aqui os pontos, né? Os pontos em azul, né? Que são os teus dados, tá? E aí você tem uma curva que tenta se ajustar a eles, né? Então, essa curva aqui em azul. Então, eu tenho aqui a regressão linear, que a gente já está acostumado. A gente sabe que se passar uma reta aqui e for fazer a métrica de desempenho, vai ficar muito distante. E aí, basicamente, a jogada é você colocar o log, né, usar o logaritmo da probabilidade da função, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz. Então, a gente usa uma função logística, né? No caso, a gente vai usar aqui o sigmoide. Existem outros que você pode usar, tá? Para fazer esse ajuste, que é o sigma z, tá? Então, quando você vai trabalhar com regressão logística, basicamente essa função aqui, ela representa exatamente essa curva azul aqui, tá? Então, o que é que acontece? E aí, a transformação está exatamente aqui, onde você tem esse expoente aqui da exponencial, vai ser exatamente os parâmetros da regressão linear. E aí você começa a entender por que você, no final das contas, também está buscando, né, esses parâmetros, porque eles vão estar aqui, né? Você substitui o z aqui pela própria função, né, da regressão linear, né, aplica na função sigmoide, então ele vem aqui para esse exponencial, e aqui, obviamente, você vai ter todos os parâmetros, né, θ1, θ2. Então, no final das contas, você vai usar gradiente descendente para poder achar esses parâmetros. E aí, essa função, nesse formato aqui, ele vai te dar exatamente essa curva, né? E aí, uma característica dessa tipo de regressão é que ele te dá a probabilidade, né, de pertencer. Né? Então, quando a gente trabalha com a regressão linear, ele vai te dar um valor contínuo, né? Aqui na regressão logística, você consegue ter a probabilidade, né, daquelas variáveis, né, serem de determinada categoria. Né? Então, é uma coisa interessante, né, específica da regressão logística. Tá? Mas o processo é o mesmo, ou seja, ele vai tentar buscar otimizar a busca desses parâmetros que fazem com que eu me ajuste a esse conjunto de dados aqui e consiga predizer se você tem uma classe A ou uma classe B, tá? E aí vocês vão escutar muito falar sobre essa função sigmoide, tá? Porque a gente depois vai estar utilizando lá em redes neurais como função de ativação dos neurônios. Né? Existem várias, mas a gente vai voltar para ela, tá? E aí, como você tem um problema de otimização, como eu tinha falado, né, então você vai estar tentando buscar esses parâmetros aqui, né, para se ajustar à função sigmoide. Tá? E aí, uma coisa aqui na regressão logística é que você vai ter uma função de custo diferenciada, que é a função de custo de entropia cruzada, né, que isso é um termo vindo da teoria da informação, tá? E às vezes, talvez eu vou tentar aqui explicar o que seria basicamente isso aqui, né, de uma forma mais simples, tá? Mas basicamente ele vai tentar aqui otimizar essa função aqui de, de entropia cruzada, tá? E aí o que seria essa entropia cruzada? A gente conhece a entropia da termodinâmica, né? A gente já tem mais ou menos um grau, né? O grau de desordem, né, das estruturas, né? A gente meio que estuda isso em termodinâmica, né? E tem mais ou menos o conceito, né, dentro do que seria entropia, né? E aqui a gente vai tentar explicar um pouco também, tá? Então, assim, aquele mesmo conceito de termodinâmica, né? Então, assim, a gente vai conseguir medir essa aleatoriedade da variável, tá? Isso é a primeira coisa que vem à mente, né? Essa entropia, né? Então, eu vou ter
essa medição da aleatoriedade da variável. E aí o que acontece? Ela está associada a uma dificuldade de você predizir o atributo alvo, tá? A partir do atributo analisado. Então, ou seja, quanto mais difícil for predizer, né, o que você quer a partir do que você está avaliando, né, você tem um aumento de entropia, tá? Então, por exemplo, se você, sei lá, você a vida toda viu maçã, né? Você viu maçã, você bate o olho e sabe que é uma maçã. E aí, de repente, você vê uma coisa que parece que é uma laranja. E aí você tem, né, uma dificuldade de, a partir do que você conhece, tentar colocar um atributo aqui para essa fruta aqui. Tá? Então, você está aumentando aqui a entropia. Você não consegue, vai ter dificuldade de acertar ou não. Tá? Então, de uma forma mais simplista aqui, para vocês entenderem, tá? Então, quanto mais alto for a entropia, mais difícil vai ser você tirar uma conclusão sobre os dados. Então, à medida que a entropia aumenta, você começa a ficar sem saber se realmente isso é uma maçã ou é uma laranja, né? Então, à medida que a entropia aumenta, né? E ela é dada pelo somatório, tá? Da probabilidade, né, da variável vezes o log de 1 sobre essa probabilidade, tá? Então seria a probabilidade P, né, de pertencer à classe Y, né, que você está ali estimando, né, a partir das proporções de distância de cada propriedade. Como é um somatório, eu vou fazer umas continhas bem básicas aqui, para a gente entender como é isso, né, como é que é essa medição da entropia cruzada, tá? Aí, para variar, vou voltar aqui às granjas, né? E aí eu vou tentar explicar isso aqui, para ver se fica claro. No livro do... Como é o nome? Eu agora esqueci. Ele tenta explicar de uma outra forma, que eu acho que também é legal, mas aí eu vou tentar explicar dessa forma aqui. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um galpão, tá, de galinhas vermelhas. Tá? Essas galinhas aqui são galinhas de granja, tá? Não é galinha caipira, né? Muita gente confunde. Isso aqui é galinha de granja. E aqui eu tenho um outro galpão, tá? Um galpão de galinhas brancas, tá? E aqui eu coloquei alguns valores para fazer as continhas, tá? Então imagine que nesse galpão aqui eu tenho 6 galinhas vermelhas e uma branca, né? Então eu tenho aqui uma galinhazinha branca no meio dessas vermelhas, tá? E aí vem um conceito que a gente chama aqui de surpresa, né? Para tentar meio que estimar. Então veja só. Se você entra no galpão, você está com os olhos vendados, né? E aí você entra aqui no galpão. E aí quando o cara tirar a venda dos teus olhos, a probabilidade de você achar uma galinha vermelha é muito maior do que achar a galinha branca. E obviamente, se você acha a galinha branca dentro desse galpão, você vai ter o quê? Uma surpresa. Então a surpresa é o quê? Seria o inverso da probabilidade, né? Porque quanto menor a probabilidade, né, maior vai ser a surpresa. É como ganhar na loteria, né? Você vai ter uma surpresa se ganhar na loteria, né? Porque a probabilidade de você ganhar é muito pequena. Então aqui também a probabilidade aqui, né, desse cara ganhar, esse cara achar uma galinha branca aqui no meio dessas vermelhas, né, é muito menor, tá? Claro que aqui eu estou fazendo uma continha de 6 para 1. Se você vier aqui agora, a mesma coisa, com os olhos vendados, né, e abrir aqui, né, os olhos, saber que tem 10 galinhas brancas no galpão e uma vermelha, né, então, obviamente, a surpresa em achar essa galinha vermelha aqui no meio dessas brancas, né, aqui está uma proporção de 10 para 1. Né, então, você olha assim, fala, tem 10 e tem uma vermelha. Então, você tem a surpresa. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho a probabilidade, né, um gráfico aqui só para vocês entenderem. Quanto maior, né, a probabilidade de você achar, né, o negócio, você vai ter a questão da surpresa, né? Então, se a probabilidade vai aumentando, você vai aumentando a surpresa, tá? E aí o que acontece, né? Isso aqui serve para quantificar semelhança ou diferença entre as classes. Então, matematicamente é o que? Você vai tentar verificar se você vai conseguir realmente distinguir, né, quando você está ali vendo só galinha vermelha ou só galinha branca, quando tiver
uma classe diferente, se você vai conseguir. Então, matematicamente, você faz essa conta. E aí eu tenho um outro galpão que ele tem igualmente galinhas vermelhas e galinhas brancas. Né? Obviamente, se você entra aqui nesse galpão, né, a surpresa em achar uma galinha vermelha ou branca ela é igual. Né? Ou a probabilidade de achar ela vai ser 50% para cada uma. Né? Então, você vai ter aqui essa probabilidade. E numa situação dessa, né, quando você tem imagina uma quantidade enorme de dados, né, você vai ter que começar a ter dificuldade, né, ou seja, a entropia vai começar a crescer de forma que você não vai conseguir distinguir uma classe da outra. Tá? Então, matematicamente, você faz o cálculo da entropia. Tá? Então, aqui você está colocando a probabilidade, né, de achar a galinha branca em relação às galinhas vermelhas. Então, eu tenho uma probabilidade de 1 para 7. Né? Como são duas categorias, eu vou fazer o logaritmo de 2. Né? Isso baseado aqui na equaçãozinha aqui. Ó. Então, eu estou pegando a probabilidade e o logaritmo do inverso da probabilidade, que seria representado pela surpresa. Né? Essa relação aqui. Então, eu faço aqui a continha da estatística e vou achar o valor da entropia. Tá? Aqui, da mesma forma, faço para a entropia 2 aqui, também faço a mesma relação, a probabilidade de achar uma vermelha nas brancas. Né? Então, tem uma relação de 1 para 11, calculo o logaritmo, né? E faço isso para cada uma das classes. Tá? As galinhas vermelhas e as galinhas brancas. E depois eu faço, para o galpão com 7 galinhas vermelhas e brancas, também faço a mesma conta. Essa conta aqui eu já sei que eu vou ter, né, a 50% para cada um. Então, eu vou ter uma entropia alta, né, de forma que eu não vou conseguir distinguir aqui, né, vou ter dificuldade de distinguir. Então, a entropia cruzada, né, quando a gente faz essas continhas aqui, depois vocês vão fazer a continha aqui para mim, e aí você vai ver quem é que vai ter mais chance de ter surpresa, né? Achar uma galinha branca no galpão vermelho ou achar uma galinha vermelha nesse galpão branco, tá? Então, a entropia ela vai fazer essa medição. E como na regressão logística, né, você está trabalhando, né, com a probabilidade, né, com essa probabilidade de você poder distinguir, porque você vai ter a curva sigmoide que está se ajustando a teus dados, né, eles estão aqui, e aí você vai tentar, né, ajustar, né, e otimizar esses pontos para que você possa realmente distinguir quem é quem, tá? Aqui um exemplo que eu peguei aqui do Ministério de Minas e Energia, né, é um documento, né, deles, eu fiz uma cópia aqui para mostrar a vocês, onde eles tentam fazer, justamente com a regressão logística aqui, ó, fazer o ajuste de curva com os dados de vento, né, com a geração versus o vento. Né? Então, eu tenho a geração aqui das turbinas pegadas nos parques lá e mostrando essa metodologia. Né? Então, é um exemplo aqui quando você tem uma regressão. Então, com esse valor aqui, eu consigo, né, se eu tiver uma velocidade de 10 metros por segundo, eu vou conseguir estimar aqui quanto de potência eu vou ter, né, de geração no sistema. Tá? Então, é uma metodologia aí que se usa, né, e aqui é só um exemplo prático, né, de como a regressão logística pode ser usada na área na área de energia eólica, tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui, usando uma coisa bem simples, tá? Deixa eu só conectar aqui. É só para mostrar aqui para vocês como fazer isso aqui. Deixa eu só baixar aqui os dados. Eu vou pegar aqui um dataset que é bem comum, né, a gente usar. Eu até coloquei aqui uma transparência, deixa eu ver aqui. Terminei colocando a transparência aonde, meu Deus do céu. Quero mostrar isso aqui para vocês, não tem a foto tem aqui. Isso aqui é um dataset que está lá no Scikit-learn, né, que o cara colocou lá, e onde você tem uma tabelinha, né, com 150 medições, né, e aí o cara classifica as espécies, né, de íris, né? Então tem essas três categorias aqui, né? Setosa, verticolo e íris.
e vigínica, né? E aí ele consegue distinguir uma da outra, né, pela sépala e pela pétala, né? Então aqui é medindo a flor aqui, né? Que ele vai medindo aqui a largura e o comprimento aqui de cada um. E aí ele consegue classificar. Então isso aqui é um exemplo de um dataset onde você tem a classificação. Então são 150 medidas e aí você consegue classificar. E aqui estão as variáveis, né? Então eu tenho aqui um dataset com 4 características, né? Porque eu tenho comprimento e largura da sépala e comprimento e largura da pétala, né? E o que acontece? Eu tenho 4 parâmetros, né? Então eu tenho uma dimensão aqui 4D, tá? Isso é uma outra coisa também importante para a gente lembrar. E aqui tem alguns gráficos de como esses dados se distribuem, tá? Isso aqui a gente vai falar um pouco mais aqui desses gráficos quando a gente for falar do K-means, tá? Ou do K-means, tá? Mas eu só queria mostrar essa figurinha aqui, que devia estar lá no começo, porque eu vou usar o dataset dela, só para mostrar a vocês, para a gente entender aqui o exemplo, tá? Então, a gente vai usar esse mesmo dataset para vários algoritmos, né? E à medida que a gente vai entendendo aqui as características, né? Entendendo o que é que cada algoritmo faz, tá? Então, só para... E é bem famoso esse dataset, né? Na verdade, todo mundo usa ele, né? Eu até queria usar outra coisa aqui, mas não deu tempo de fazer algo mais criativo. Mas vamos lá. Aqui, eu fiz aqui esse carinha aqui, né? Eu vou rodar ele aqui. Aí aqui aquelas coisas normais aqui que a gente vem falando, né? Sobre os imports, né? NumPy, Panda, Cyborg, Matplotlib, tá? Aqui eu estou importando o dataset aqui direto do scikit-learn, tá? Você pode fazer isso, ou pode fazer isso aqui que eu fiz. Eu pegar o dataset e importar, como a gente está acostumado, a pegar um CSV e importar. Tá? Então aqui eu vou comentando aqui, né? Aqui eu estou importando o modelinho de regressão logística, tá? Então aqui está o script, certo? E aqui são algumas questões de gráfico, né, que eu coloquei para a gente ver aqui os gráficos, né? Então aqui eu peguei essa historinha aqui, né, desse rapaz aqui, que ele fez essa coleta e fez essa relação. Então o dataset tem 150, né, medições, tá? E aí ele separa, né, o comprimento, né? Isso aqui é comprimento. Comprimento tá errado isso aqui. Comprimento. Escolhi tradução. Comprimento da... Deixa só. Então aqui eu tenho o comprimento da sépala, né, e largura, comprimento da pétala e largura da pétala. Então eu tenho esses 4 parâmetros que você pode separar, tá? Mas a princípio a gente não sabe como é que tá esses dados, né? Então é bom dar uma, como você vem falando aqui, né, dar uma olhada aí nesses dados. Então aqui eu vou ter as variáveis, né? Aí ele classifica, né, 0 para cetosa, 1 para vigínica e 2 para versicolor, tá? E aí eu vou criar aqui uma variável íris, tá? E aqui eu vou imprimir aqui a variável target, né, que no caso é para você classificar a classe. Então quando você vê aqui esses zeros aqui é porque esses carinhas aqui é a cetosa. Esses que tem o número 1 é porque é a vigínica, tá? E a número 2 é a versicolor. Por que eu estou falando isso? Porque quando o algoritmo ele te joga um resultado, ele joga um número, né? Você precisa interpretar o que é que ele está querendo dizer com aquele valor, né? Então é bom ficar esperto nisso aí. Então aqui é só para mostrar outros comandinhos que a gente pode usar também, né? Para ver como é que está aqui os dados, né? Eu já dei um spoiler, né? Com 150 medições e 4 características, tá? Aqui é só vendo o target, né? Já foi visto também, tá? E aqui, acho que eu errei aqui, né? Aqui é onde eu vejo os nomes, né? Então isso é uma forma de você puxar direto do scikit-learn, né, e fazer uma avaliação, tá? Dar uma olhada. E aí uma coisa importante é imprimir, tá? Então eu peguei esse código aqui para a gente imprimir como é que tá os dados, tá? Então só lembrando, né, que foi criado um índice aqui, onde eu posso variar aqui 0, 1,
2 e 3, né? Porque 0 é para a largura, comprimento da sépala, largura e comprimento da sépala, tá? Então, mudando aqui o índice, né? Por isso que eu deixei com índice para facilitar, tá? E aqui eu crio uma barra aqui, né? uma escala de cor, e aqui são comandos do Matplotlib para a gente imprimir aqui esse dataset, tá? E aí o que acontece, né? Eu tenho aqui duas variáveis, porque vocês viram ali, eu tenho um gráfico 3D, mesmo assim eu não consigo identificar. Então a gente separa de duas em duas, porque aí a gente vai ter uma visão aqui geral dos dados. Então aqui eu tenho as cores, né? Indicando a classe, né? Então aqui essa verdinha é a versicolo, a amarelinha é a vigínica, né? E essa mais escura aqui, esse azul escuro, esse roxinho, é a acetose. Então, olhando aqui para esses dados, né, e olhando do aspecto de classificação, fica fácil, né, a gente observar aqui, ó, nessa parte que está mais escura, você vê que tem valores, né, da sépala, né, da largura e do comprimento, que eles ficam bem definidos, né? Fica até fácil de você, quando dá uma olhada nesse dataset, de você separar. Mas quando você vem aqui para a Viginic e a Versicolor, você vai ver que tem uma... No 2D aqui você se confunde, né? Você pode... Se tiver um ponto aqui intermediário, né? Você pode cair no risco de dizer uma categoria errada, tá? Aí aqui eu estou fazendo um outro gráfico, né? Um outro gráfico com as outras duas características da sépala, tá? Mas é o mesmo código, tá? Eu só mudei aqui a escala de cores, né, com esse comando aqui, o CMAP, né. Então aqui você pode brincar aqui, né, você bota CMAP, você vai ver, tem o Virides, tem esse outro aqui também, cadê? Iris Target, tá? Então é só para vocês, eu estou só falando aqui para vocês verem como mudar isso aqui. Quando você vem para a pétala, aí você vê uma outra relação nos dados, né, assim, você percebe que você olhando aqui para os dados, né, você observa que a parte mais escura, preta, né, você vê que está bem característica a cetose. Né? Então a cetose ela tem o quê? Tem uma largura, uma largura e um comprimento de pétala bem pequeno, né, em relação às outras. Ela fica aqui bem separada e bem destacada, né, uma flor menor do que as outras. Aí você tem a versicolo também, né, que está ali no intermédio ali dos dados, e a vigínica é a maior. Então, pelas essas duas características, você consegue, é muito mais fácil com essa forma aqui de enxergar os dados, você conseguir classificar, né, dado o comprimento, né, e a largura da pétala, você consegue dizer se é vigínica, versicolo e cetose. Tá? Então, aqui é um dataset que a gente vai usar aqui e aplicar para outros algoritmos, né? Aqui eu estou importando, né, o CSV dela, tá? Porque aí para dar uma ideia visual, acho que fica melhor para a gente também ver. Então aqui é a tabelinha, né, os dados, né? Então tem aqui os comprimentos, tá? Aqui eu estou vendo só o início, né? Então veja que esses dados menores eu vou ter a cetosa, que ela está aqui. Eu vou puxar aqui o final aqui do dataset, que é o finalzinho aqui. E aqui, por exemplo, lá no final eu já tenho 150 aqui, que começa em 0, né? Então aqui eu tenho já a vigínica, né? Então são pétalas maiores, né? Só para vocês darem uma visualizada de como são esses dados, tá bom? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui duas variáveis, né? X e Y, isso é padrão aí de regressão, para a gente trabalhar só com a característica de largura, né? Largura da pétala, né? E aqui, né, eu coloquei um textinho também sobre a regressão logística, né? Explicando aqui como é essa função. E aqui eu vou fazer o treino. Veja que é bem tranquilo, né? Você dá um nome aqui a uma variável, tá? Chama a regressão logística, né? E faz o método fit, né? Para regredir. Aqui um gráfico para a gente visualizar o que é que ela está fazendo aqui, tá? Então um gráfico aqui para a gente ver, né? Como que ficou diferente agora.
para ver. Então, o que é que acontece, né? Então, como ela puxa aqui essa curva, tá? Então, eu tenho aqui um limiar, né, em 0,5, ou seja, a partir de 0,5 ela vai dizer se é vigínica ou se não é, né? Então, basicamente aqui eu estou só dizendo se é ou não é, tá? Porque a regressão logística tem essa característica. Aqui eu vou fazer, e aqui a gente vê os valores, né, de largura e a probabilidade, né? Aqui eu já consigo ver essa probabilidade. Então, por exemplo, se eu tiver uma largura de pétala, né, de 2 centímetros, então a probabilidade de 80% de ser a vigínica, tá? Se eu tiver aqui uma largura de 1 ponto alguma coisa aqui, 1,5, 1,6, a probabilidade de ser vigínica ela cai, ou seja, aumenta a probabilidade de não ser, né? Então essas duas curvas elas indicam isso. E aí eu vou fazer um testezinho aqui, né? Como é o teste, né? Então aqui eu coloquei três, né, larguras de pétala, tá? Eu peguei uma flor com 1.7, 1.5, 1.8, 1.4. Até para ver esse limite aqui, né? E aí o que acontece? Quando a gente roda aqui, né, ele vai me dar um array aqui, né? Então, para a primeira pétala aqui, primeira íris aqui de 1.7, ele classificou como vigínica, né? Então, se você olhar aqui na escala do gráfico, né, a gente percebe que 1.7 está um pouquinho mais aqui próximo, né? E aí eu tenho uma probabilidade maior. Então, ele já diz, ó, acima de 50% eu já vou dizer que é aquela categoria, tá? Claro que se for maior que a largura, eu vou aumentar em muito aqui a probabilidade, né? De ter certeza, né? Depois eu coloquei uma com 1.5, ó, veja que 1.5, o valor de 1.5 ele já classifica como que não é, né, a vigínica, tá? Aí depois fiz um teste para 1.8, ele acertou, né? Obviamente o gráfico está bem claro aqui, né? E 1.4, obviamente também ele acertou, porque a gente percebe que a probabilidade de ser vigínica é bem pequena, tá? Então é uma forma de você testar aqui o teu modelo de classificação. E aí o que acontece, né? Quando aqui veja que eu estou só dizendo se é ou não é vigínica, ou seja, eu só tenho um único parâmetro aqui, né, que no caso seria a largura da pétala, né, então eu estou conseguindo classificar só com a largura. Então isso, claro, você pega aqui a largura da pétala, né, então como está bem separadinho aqui, então eu consigo ver esses limiares, né, então veja que eu coloquei 1.8, né, então a probabilidade alta de ser vigínica, né, coloquei 1.5, eu já disse que não era mais vigínica, né, depois coloquei 1.4, também não era vigínica, né, só disse que não era vigínica, mas também não disse que era versicolor, né. Mas aqui pelo o gráfico, né, os dados aqui fica fácil da gente visualizar o que é que ele está fazendo, né, ele está conseguindo, né, identificar, né. Então tem um limite aqui, ó, que ele consegue dizer com uma probabilidade alta. Veja que naquele limite ali de 1.8, 1.7, o que é que acontece? Você tem a probabilidade de ser vigínica, mas já não é uma probabilidade tão alta, né? É isso que essa curva aqui está mostrando para a gente, né? Acho que fica bem claro aí, esses limiares aí da função. E aí aqui eu estou só classificando, usando para classificar e dizendo se é ou não é. Agora imagina que eu queira aumentar, né, o número de classes, né? Então eu vou usar a regressão Softmax, tá? Que basicamente, né, ela é uma regressão logística, só que multiclasse, né? Ou seja, o K maior do que 2. Tá? Então o que é que acontece? Ela vai calcular o score da variável, né, do vetor x que você quer para cada uma das classes e calcular a probabilidade dessa classe. Tá? Então ele vai usar aqui a formulazinha aqui, tá, para determinar essa probabilidade. Tá? E aí esse parâmetro do softmax, né, a função softmax, que é uma regressão logística multi, multimodal, né, ela vai ser usada também para redes neurais, tá? Vocês vão ver, a gente vai voltar nesse assunto aqui depois. Mas basicamente, né, eu vou criar aqui um outro XY aqui, para dizer que eu estou trabalhando agora com dois parâmetros, né? Então veja que eu coloquei 2 e 3, que é exatamente, né, 0, 1, 2 e 3, né? 2 e 3 diz respeito ao comprimento e largura da pétala, tá? E aqui o target, que é o parâmetro, né, que
que eu quero atingir. Observe que eu estou chamando a mesma função, ó, regressão logística. A diferença é que agora eu estou passando os parâmetros, né, multiclasse para multinomial, o solver, né, estou usando esse LBGS aqui, e o parâmetro C de regularização da minha função. Então, eu vou rodar aqui e vou testar a minha predição. Então, o que é que vai acontecer? Com o comando predict, né, eu vou verificar. Se eu colocar o valor de 1 em 1, né, ou seja, a largura e o comprimento for de 1 centímetro, tá? Quando eu rodar aqui, ele vai dizer que é quem? É 0, né? 0 aqui, ó, até que eu voltar, senão eu não esqueço, né? Vou voltar aqui no coisa. Então, vamos lá, só recapitulando aqui para 0 é cetosa, 1 é vigínica e 2 é versicolum, tá? Então, eu coloquei uma pétala bem pequena, né? E ele colocou a classe, tá? Eu vou agora testar aqui, ó, eu botei aqui no comentário, né? Que aqui você pode ficar brincando, ó, 5 e 2. O que é que ele vai jogar lá pra gente, né? Então, eu vou mandar aqui, ó, categoria 2, né? Então, se eu for trabalhando aqui nos valores, eu consigo, ele vai classificando aqui para mim. Obviamente, como é aqui ele já classificou na categoria 1. Como é um dataset pequeno e simples de visualizar, né, até porque a gente plotou aqui os dados, então a gente consegue meio que olhar ali o valor e ver se ele está acertando de fato a classificação, tá? Mas veja aí o grau de dificuldade que você tem em milhares, né, de parâmetros para você conseguir estimar, né? E aqui é um outro código aqui para esse método aqui, predict proba, tá? O proba é para dizer a probabilidade, tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Eu coloquei o valor de 5 e 2, né, para comprimento e largura, e aqui ele está me dando as probabilidades de cada uma das classes, 0, 1 e 2, tá? Então, essa daqui é 6, 10 a menos 7, ou seja, praticamente zero de probabilidade. Esse aqui ele me dá 5%, né, de probabilidade de ser a classe 2 e 94%, né, então assim, é um modelo, né, Softmax e a regressão logística, são modelos que me dão a probabilidade de que ele acha, né, matematicamente, de ser aquela classe. Tá? Então isso é uma coisa legal aqui do modelo. Tá? Então, basicamente é isso aqui, assim, é uma forma da gente meio que praticar, tá? Eu vou perguntar, Fred, aqui. Tu queres mostrar, Fred, mostrar uma aplicação? Não sei se tu pegou alguma coisa de eólica para mostrar para o pessoal. Não, eu tô com aquele mesmo exemplo do que a gente tinha feito, acho que na aula de classificação, da parte dos vinhos, certo? Aí tu vai falar ainda de SVM, como é que tá aí? Não, se quiser eu dou uma parada aqui, porque a gente aproveita essa mesma conversa aqui e aí tu mostra para Mesma outro lógica, dataset, né? que aí mostra para datasets diferentes, para não ficar aquele mesmo dataset e aí daqui a pouco o cara fica especialista só Pronto. em vinho e flor, em vez de ser negócio de Não, engenharia. é porque, na verdade, o dataset de turbina eólica, eu estou pensando em a gente fazer uma aula prática quando a gente for trabalhar com grid search, porque aí eu consigo treinar vários modelos simultaneamente e mexendo nos hiperparâmetros, entendeu? Então, tranquilo, tranquilo. Aí a gente fecha essa parte agora. Deixa eu só compartilhar aqui Não, rapidinho então com os tranquilo. meninos, Mostra aí o dataset aí. mostrar aqui. E aí depois tu retoma e aí a gente mostra de novo o outro exemplo. Cadê você? Eu acho que é esse aqui. Isso. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, a gente tá vendo. Pronto. Pegando aí o gancho do que Ângelo falou, pegando novamente aquele exemplo, né, que eu mostrei para vocês sobre a qualidade do vinho, né? A gente tinha aqui um dataset com alguns parâmetros físico-químicos de vinho tinto e a gente tinha os nossos dados separados em duas classes, né?
classe 0 e classe 1. Um vinho de baixa qualidade e um vinho de boa qualidade, certo? Deixa eu só fechar aqui. Então, seguindo a mesma rotina que a gente já vem fazendo, eu vou importar aqui o meu dataset, que eu já fiz o upload. Vamos dar uma olhada aqui nos meus dados, tá? Então, eu tenho o meu conjunto de dados aqui, que seriam as minhas features de entrada, e aqui as minhas classes na saída. Se eu der um head aqui, 50, deixa eu ver se ele já aparece aqui. Mas acho que está no finalzinho. Deixa eu pegar o tail. Só para a gente verificar direitinho como é que tá. Pronto, tá aqui, ó. Nossa classe no finalzinho são os elementos classificados como 1, tá? Se eu quiser olhar como é que tá o balanceamento de classes, o que é que eu posso fazer? Eu chamo o dataset, puxo especificamente a minha coluna, né, relativo ao parâmetro categórico e chamo aí o método ValueCountings, tá? Quando eu faço isso, deixa eu aumentar a tela um pouquinho, né, acho que tá pequeno para vocês aí. Quando eu faço isso, eu consigo ver exatamente como é que está o balanceamento aqui das minhas instâncias, né? Então, vê que eu estou com um conjunto relativamente desbalanceado, né? Eu tenho 744 indivíduos classificados como 0, ou seja, uma classe ruim, e 217 classificados como 1, tá? A gente vai ver numa próxima aula, ou então eu posso até mostrar hoje, no segundo momento da aula, e a gente pode fazer um balanceamento nisso aí, utilizando algumas abordagens. Uma que é muito utilizada hoje é o chamado método SMOT, tá? O SMOT, ele faz o seguinte, ele aplica aquele conceito que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, ó, que a gente sempre faz, né? Que seria esse train, test, split, só que ele faz o seguinte, ele olha quem é a classe minoritária e vai puxando aleatoriamente valores de ambas as classes, mas chegando a um ponto que ele vai gerar um novo dataset equilibrado. Então, se nesse caso aqui eu tenho 217 indivíduos da classe 1 e 744 da classe 2, quando eu chamo o SMOT, ele vai criar uma nova base reduzida, com 217 indivíduos da classe 1 e 217 indivíduos da classe 0, só que eles puxados aleatoriamente desse conjunto aí de 744, tá? Por que isso é importante? No caso da regressão logística, como o Ângelo falou, a gente tem a questão do parâmetro de entropia, tá? Que a gente chama de função de custo. Então, é um parâmetro que, dependendo do tamanho da tua base de dados, o método, ele vai treinando o teu regressor logístico e vai olhando a entropia. Enquanto a entropia estiver muito alta, ele vai treinando e corrigindo, né, os parâmetros, os coeficientes aí do regressor. Quando a entropia começa a diminuir, aí ele faz, opa, está chegando próximo de uma qualidade boa de classificação. E aí, então, ele está tentando minimizar a entropia para poder ter um classificador mais assertivo. Qual o problema? O problema é que se eu tiver um conjunto muito desbalanceado, eu não consigo reduzir tanto a minha... Na verdade, eu posso ter um engano de ter uma entropia praticamente 0, certo? Mas a chance de errar os poucos indivíduos da classe minoritária aumentam muito, que é o que eu já estava falando que era surpresa, tá? Quando eu equilibro a balança, tá? Aí eu chego no valor de entropia aceitável, aí eu estou conseguindo ter uma melhor margem de acerto de ambas as classes, certo? Em outras palavras, se eu tiver um desbalanceamento de classe,
o que pode acontecer é um sobreajuste ou um subajuste, né? O overfitting ou o underfitting, tá? Eu vou ficar muito bom de acertar a classe majoritária, isso, consequentemente, as métricas que a gente vem estudando, né? Elas vão ser boas, tá? Porque tu tá acertando muitos indivíduos, mas quando você vai tentar predizer um indivíduo de classe minoritária, a chance de você errar é muito alta. Então, o teu classificador ele fica enviesado. E aí, qual é o grande problema? À medida que você vai tendo duas classes desbalanceadas, pode até ser que o teu método ele consiga ajustar bem. Mas imagina que agora tu tem 2, 3, 4, 5 classes de indivíduos, né, 5 categorias, tudo desbalanceado. Aí você já vê que matematicamente a tua entropia vai lá para cima, certo? E aí vai ficando cada vez mais difícil o teu classificador ele chegar num parâmetro bom, né, um ajuste bom de acerto sem um sobre ou um subajuste. Ô Fred, Então, pegando esse gancho aí do que tu tá falando, isso acontece na engenharia, né? Às vezes você chama um cara para fazer a inspeção no equipamento, seja por algum tipo de técnica, né? Termografia, ultrassom de solda, seja lá o que for. E aquela história também, né? Se o teu classificador ele tá com uma taxa de acerto próximo de 50%, é a mesma coisa do cara chutar. O cara tem 50% de chance de errar ou de acertar. E se o cara já chegar no lugar enviesado, que isso aconteceu comigo, né? A gente fez uma inspeção no vaso, às cegas, né? Chegou lá, fez a ultrassom de solda e detectou umas não conformidades na solda. Só que a gente não sabia. Que é aquele conceito do viés, né? Aí depois que a gente detectou, aí eu fui ver o databook lá do vaso. E aí no databook, eu lendo o databook, eu vi que tinha sido detectado também na radiografia da solda. Né, que é um ensaio que ali não tem como errar, né? Da radiografia é pau. E era exatamente nos pontos que a gente tinha detectado o problema lá de porosidade na solda. Aí, assim, a gente não sabia de nada, então, mas seria muito mais fácil para. E era só um vaso que teve esse problema, de vários que foram avaliados. Então, se o cara chutar que estava tudo bom, a probabilidade de o cara acertar era muito grande. Em contrapartida, né, claro, é a mesma coisa quando você vai inspecionar um equipamento, você diz, ó, tu tá com câncer. Né? Se eu fosse qualquer pessoa vai lá e diz, não, eu vou para outro médico para ver se o cabo diz uma coisa diferente, né? E aí o que aconteceu? Chamaram outra pessoa para fazer a inspeção no vaso, só que em vez de ficar calado e não disser nada, fizeram o quê? Entregaram o relatório da gente. Aí, ou seja, o cara já foi enviesado. Ele já foi, ou seja, o modelo, né, o ser humano já estava overfitado. Ele já sei qual é a resposta. É só para dar uma ideia do que é overfit e underfit no mundo real com seres humanos, né? A gente também, o modelo sofre disso, a gente também sofre. Se você já chegar num lugar que você já cantaram a pedra para você, como diz, né? Já cantou a pedra, e o cara já sabe que aquilo ali tá bichado ou não, o cara já vai com enviesado lá pro negócio, né? Então a mesma coisa que acontece com o modelo. E porque no mundo real, né? Assim, você vai para uma planta, a probabilidade de ter o equipamento ruim, dadas as devidas proporções da planta, você sabe que a maioria dos equipamentos não está bom e uma pequena minoria vai estar ruim. A menos que o cara não tenha um sistema de gestão de manutenção, não tenha nada na planta. E aí o cara chuta, né? Aí o cara diz, não, tá bom. Aí a probabilidade de o cara acertar, né? Então por isso que você tem que fazer. E outra, né? O grande problema, que aí quem for para essa área, né, de utilizar, que está sendo visto aqui na disciplina, para problemas reais, por exemplo, de predição de falha em equipamentos, é o seguinte: se teu equipamento é bom e ele passa muito tempo em um regime de funcionamento normal, e são raríssimos os eventos de falha, tu já vai ter uma dor de cabeça muito grande, porque o teu universo de instâncias, né, de exemplos que você tem para treinar um modelo de classificação, tem muito mais exemplo de condição boa e poucos exemplos de condição ruim.
E aí você fica naquela encruzilhada, né? Tá, eu vou jogar todo mundo num único banco de dados, numa única base de dados, e treinar um modelo correndo o risco dele ficar enviesado, ou eu vou sacrificar vários exemplos que eu tenho da condição normal para garantir uma representatividade maior dos exemplos de falha, né? Então, isso aí é uma coisa muito comum, é um problema muito comum que a gente bate cabeça quando vai pegar esses conjuntos, né, de informação, principalmente de falha de equipamentos que são robustos, tá? Um outro exemplo, né, que eu lembrei agora, eu tinha um amigo meu, eu tenho um amigo que ele já foi operador de subestação. E subestação é aquela coisa, né? Eu fui lá, eu visitei, é bem interessante. Assim, quando tá funcionando, o cara não faz nada, assim. O cara olha para os controles, está lá, tensão, tudo direitinho. E eu lembro que a empresa tinha ficava cheio de cartazes de alerta, assim, sabe? Por quê? Porque o cara passava tanto tempo sem ter nenhum tipo de ocorrência anormal que quando tinha, E o se cara não sabia o acomodava. que fazer. Né? Então, veja, o ser humano ele termina tendo esse problema, imagina um modelo. Se a inteligência real faz isso, imagina a artificial, né? Porque ele passava tanto tempo operando aquilo ali, dias e dias, e, poxa, para ter uma ocorrência, um problema elétrico na subestação, um para-raio quebrar, um TC explodir. E é engraçado que quando acontecia, às vezes tinha casos que quando acontecia, o cara não sabia fazer a manobra de desligamento, porque tinha feito 200 anos atrás ou apenas no treinamento, né? Ou seja, ele nunca tinha sido exposto a uma. Ou seja, ele tinha sido treinado, né, para fazer o desligamento, mas quando teve a situação, um dado novo, né, uma reação, uma situação nova, o cara travava lá e não sabia fazer, né? Então tinha essa preocupação, né? Porque É, ali está desbalanceado mesmo, né? O cara está o tempo todo no e momento você crítico. vê, e você vê que a gente não pode jogar toda a responsabilidade para um modelo. Por quê? Vamos supor que a gente tenha dois modelos treinados para uma situação de falha de máquina, certo? Os dois estão treinados, os dois têm uma taxa de acerto próxima, né? Mas aí tem uma pequena diferença. Um, quando erra, ele erra mais para falha, dizendo que a falha, ele está predizendo falha como sendo uma condição normal. O outro, quando erra, ele erra normal, dizendo que é falha, mas ele acerta a falha. Qual é o mais valioso para você usar, por exemplo, na tomada de decisão? Na minha opinião, o que acerta falha, ele é mais valioso errando, né, dizendo que a condição normal é falha, do que o contrário. Aquele que acerta muito a condição normal e chama falha de condição normal, ou seja, ele erra a falha e acerta o normal. Esse é ruim, porque, veja, é aquele conceito que a gente falou nas métricas de classificação de falso positivo e falso negativo. Eu prefiro que o modelo erre, me alertando que mesmo que a condição esteja normal, ele diga, ó, é falha, porque aí me levanta a obrigação de olhar como é que estão os parâmetros de máquina, tudo, e se ele errou, beleza, foi alarme falso. Mas no outro caso, o que é o perigoso é, tu tá lá e ele está dizendo que a falha está acontecendo, mas ele está dizendo que é um regime normal. Aí você não tem tempo de se precaver, não tem tempo de diagnosticar corretamente que parâmetro está indicando a falha, e aí a falha acontece, a máquina quebra. Então vejam como é importante a gente não jogar toda a responsabilidade em cima do modelo. Os modelos eles vão errar. Agora, que tipo de erro é menos prejudicial para o seu problema? É ele dizer que uma condição normal é uma condição anormal ou que uma condição anormal é uma condição normal? Eu prefiro que ele fique me alertando do que ele me deixe tranquilo, certo? Que foi o caso lá da Aí, inspeção da gente, né? A gente viu uma exatamente. anomalia
e alertou. Agora, imagina se a gente tivesse dito, não, tá tudo bom. O cara podia estar ali sem ter. Não, é como você encontrar pedra no rim, né? Não, tem lá, mas você tá vivendo com aquilo ali, sabe que tem, mas você vai continuar operando normalmente, né? Até um certo limite. Mas você está consciente. O problema é o cara fazer a ultrassom no teu rins e dizer assim, não, não tem nada, tá perfeito. Aí um belo dia tu sente uma dor e tem um tijolo dentro de você. Aí a mesma coisa foi desse É, equipamento, né, que a gente inspecionou. A gente podia ter dito. E era um equipamento que já fazia o quê? Quase 10 anos que estava em operação. E passou batido por todo mundo, ou seja, o pessoal instalou, sabia, né, que tinha um problema, mas deixaram e só quando a gente inspecionou foi que a gente levantou essa lebre, né? Mas aí tem o outro lado da questão, né? Se eu digo que tem problema e digo, ó, precisa, você tem pedra no rins, você em algum momento tem que parar aí você tem que parar e fazer uma cirurgia, né? Tirar essas pedras aí, senão você vai ter um momento que vai em operação, vai dar uma a mesma coisa é o caso do equipamento lá, né? Assim, sabia-se do é. problema, estava se monitorando o tempo todo para ver se estava progredindo alguma coisa, mas foi alertado, né? E a pior coisa, né? E a pior coisa, quando chega uma hora que se o sistema ele começa a alarmar demais, né? Ele dá uns falsos alarmes, ao invés de você verificar o porquê que está dando tanto falso alarme, tem gente que faz o quê? O cara vai lá e aumenta o threshold de alarme. Aí você acabou de criar o defunto, né? Você É, acabou de matar tudo, porque você está dizendo assim, ah, não, pô, como é muito falso alarme, muito alarme falso, não, só aumenta o threshold aí, tá tudo certo. Você não está verificando o porquê que aquele alarme está apitando tanto, né? Pode ser um sensor, pode ser realmente algum problema na máquina, entendeu? Então, a gente tem que entender que a análise de dados, independente da natureza, ela é uma coisa complexa, né? Você tem que saber a natureza dos teus dados, você tem que saber o que é que você quer tirar de informação, e você não pode jogar toda a responsabilidade simplesmente para um programa, tá? O programa, ele vai diminuir o teu tempo, hora homem, hora mulher, né? Em termos de ficar ali na frente do computador olhando milhares de linhas de dados numa tabela. Então, ele vai te dar um suporte à decisão, mas você, como especialista, tem que estar ali ciente do que está acontecendo, né? Quando você tem essa noção que um sistema, por mais inteligente que a gente diga que ele tem a chance de errar, você tem que saber o porquê que ele está errando e como ele está errando. Aí aqui rapidinho, ó, só para a gente dar um intervalo e voltar na segunda parte da aula. Então, eu tenho aqui o desbalanceamento, ok. Vamos ver se isso interfere na classificação do nosso regressor logístico. Vou criar o meu conjunto de treinamento e teste normalizado, certo? Ah, professor, eu sempre tenho que normalizar. É uma boa prática, certo? Tanto para classificação quanto para regressão. É uma boa prática você sempre estar aí normalizando os dados, porque tem modelos, como a gente já falou várias vezes, que são sensíveis à escala de valores das features, né? Então, por exemplo, rede neural, e principalmente agora, né? Como o Anjo já mostrou aí, a equação característica do regressor logístico, ele basicamente trabalha ali em valores que vão de um mínimo, 0, até um máximo, 1. Então, a gente normalizar ajuda, né, ao modelo ter uma assertividade maior. Então, é sempre bom estar normalizando, certo? E aqui, ó, mais uma vez, muito simples. A gente não está aqui implementando os modelos do ponto de vista matemático. Então, a gente já pode trabalhar, por exemplo, com o modelo de regressão logística implementado, nesse caso aqui, de novo, na biblioteca do Scikit-Learn, tá? Professor, só tem esse modelo disponível? Não.
Outras bibliotecas que a gente vai citar depois, como, por exemplo, o Keras, o PyTorch, eles também têm modelos de regressão logística já implementados, tá? Esse aqui é o mais simples, é o mais prático para a gente começar. O regressor logístico lá do PyTorch ou do Keras tem uma série de outros parâmetros que a gente precisa estar ajustando para fazer o uso correto, né? Então, basicamente, eu importo a biblioteca, o método, construo o meu regressor logístico. Aqui, de uma maneira muito simples, eu estou simplesmente passando, né, o meu conjunto de treinamento para poder treinar o meu modelo, certo? Depois que eu treino, eu posso, por exemplo, armazenar aqui numa variável de saída as predições, né, do meu modelo em relação ao meu conjunto de teste, certo? Como a gente já viu, uma das formas simples da gente analisar a taxa de acerto da minha classificação é usando, por exemplo, minha matriz de confusão, tá? Eu vou chamar aqui o conjunto de métricas do scikit-learn. Dentro dele, dentre os várias métricas de classificação, eu tenho a matriz de confusão. Eu vou comparar a minha predição, a minha saída de teste real com a minha saída de predição. Pelo que a gente vê aqui, ó, o meu regressor logístico, ele está acertando 100% das minhas classes, mesmo que ela seja desbalanceada. Ó. Eu não tenho na minha diagonal complementar, né, nenhum valor. Só tenho os valores numéricos na minha diagonal principal. Isso indica o quê? Que eu tenho, no caso do meu conjunto de teste, né, 241 indivíduos e eu consegui acertar todos eles. 196 da classe 0 e 45 da classe 1, tá? E aí, como é que eu posso verificar isso de maneira mais fácil? Aí, como a gente já mostrou da última vez, eu posso construir aqui o meu mapa, né, de matriz de confusão, tá? Então, eu verifico que de 196 indivíduos que são de classe 0, o modelo classificou como 0. Não classificou nenhum como da classe 1. Dos 45 indivíduos da classe 1, o modelo predisse todos como sendo de classe 1, nenhum como classe 0. Então, meu modelo está 100% para o conjunto de treinamento e de teste, certo? Quer dizer que ele está ótimo? Não sei. Pode ser que para novas instâncias a gente tenha um erro aí na predição, tá? Isso aí a gente vai discutir essa questão depois, lá no finalzinho da disciplina, onde a gente falar um pouquinho de ensembles, certo? Para evitar de eu ter um modelo que é muito bom para o conjunto de treinamento e de teste, e muito ruim para dados reais, eu posso treinar vários modelos, combinar as predições desses modelos e tomar uma decisão qual é a saída real predita, né? Mas vamos com calma aí, beleza? E aqui as outras métricas, né? Que a gente já tinha conversado na aula de métricas de classificação. De novo, o modelo está com todas as métricas 100% aí. E a nossa curva ROC. Desculpa. Se você ver aqui, ó, pelo gráfico de curva ROC, eu não tenho nenhum falso positivo e nenhum falso negativo, e a área sobre a curva ROC está excelente para esse conjunto, né? Está 100% aqui, tá? A ou C igual a 1, né? É o valor máximo de área sobre curva ROC. Beleza? Aí, de novo, ao final da aula, a gente disponibiliza aqui esse script de regressão logística para essa base de dados, juntamente com o script que o Ângelo mostrou aí para o conjunto de dados que ele estava explicando na aula. Beleza? Okay. Ângelo, se quiser dar um time agora, não sei aí como é que é. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação.